Boa noite, gente. Já não adianta Sejam bem-vindos. provocar, porque eu já provei do pudim, que é muito bom. Exatamente, Mário. Estava bom que estava Não danado. adianta me provocar. Boa noite, gente. Vamos lá. A gente começa, então, nosso estudo com a leitura do Minuto de Sabedoria. A página nos diz: renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as suas células e seus órgãos cumprirão integralmente seus deveres se você não os maltratar com pensamentos negativos, de descrença, de medo, de raiva, nem de vingança. Envie pensamentos positivos de saúde a seus órgãos e células. Forneça a seu corpo alimentos sadios para não lhe dar demasiado trabalho. Então, esse é um recadinho para a gente, né? Somos responsáveis pela nossa saúde e temos o remédio para eles. É só a gente mudar nossos pensamentos, a gente está dando um remedinho que o corpo precisa. Muito bom. Vou pedir Regina para fazer nossa prece. Libera o microfone, Regina. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus, nosso mestre querido, queremos te agradecer mais uma vez esta oportunidade de fazermos nosso culto no lar, para nos fortificar. E também agradecemos a presença desses amigos espirituais que, como nós, estão sempre neste momento. Eu peço pela Fátima que ela possa fazer o estudo e que possamos absorver cada palavra, cada momento, porque ela fez esse estudo com tanto carinho e amor para nós. Que possamos limpar nossas mentes, nossos corações, também para receber esse cadinho de amor que ela vai passar para nós. E depois tentarmos colocar em prática esse estudo. Muito obrigada, Senhor, ontem, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Regina, pela sua prece. A sala hoje está bonita, tem gente pra caramba, todo mundo para ouvir a nossa amiga Fátima. A gente está trabalhando Paz e Renovação, o livro do Chico Xavier, com psicografia de vários espíritos. Quem vai fazer, então, a leitura e o comentário do estudo de hoje, que se chama Terapêutica Desobsessiva, vai ser a nossa amiga Fátima. Bem-vinda, Fátima. Obrigada, uma boa noite, gente. Boa. Vamos lá. Terapêutica Desobsessiva, André Luiz. Você pode ter cometido muitos desatinos e viver agora em afetiva atmosfera de culpa, achar-se doente, haver passado por terríveis desenganos, estar respirando no clima de prejuízos e fracassos, carregar conflitos interiores, anotar-se sob nuvens de tentações e desafios, encontrar-se em desânimo, observar-se em luta contra perigosos pensamentos negativos, reconhecer-se ante pressão de numerosos adversários, encontrar-se em desânimo, admitir-se em luta durante a crítica. Você, enfim, talvez seja, em qualquer estado de introdução ou desequilíbrio espiritual, prestes a cair sob cadeias obsessivas. Mas, se você realmente deseja livrar-se disso, deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento e de amparo. Entretanto, para que você obtenha luz e auxílio, é indispensável adote atitudes fundamentais, estudar e raciocinar a fim de se instruir, trabalhar e servir para merecer. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81, Kardec relata:
Assim como as doenças são resultado das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que permite o acesso a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se a uma causa moral. Para nos preservarmos da doença, fortificamos o corpo. Para nos garantirmos contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí a necessidade do obsidiado trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, o que, na maioria das vezes, é suficiente para libertá-lo do obsessor sem recorrer a pessoas estranhas. Por que estudar? Para sanar dúvidas, pesquisar sobre o assunto, para encontrar o equilíbrio, o aperfeiçoamento moral, para ajudar na compreensão da vida, dos acontecimentos, das dificuldades. Por que raciocinar? Dentro do relato de Kardec, a fé tem que ser raciocinada, ou seja, precisa ser dialogada, refletida, fundamentada, constituída e assim se tornar inabalável. Então, quando estudamos e raciocinamos, fazemos trocas em grupo de estudo. E conforme a nossa compreensão se abre, se estende. Podemos trocar de ideia, aprimorar o que já entendemos, abrir e ampliar a nossa fé. Como oposição ao fideísmo, isto é, a ideia que diz que as questões religiosas não podem ser justificadas por meio de argumentos ou provas, mas apenas pela fé, Herculano Pires denominou de fideísmo crítico no livro A Introdução à Filosofia Espírita, justamente a possibilidade de se analisar a fé por meios racionais. Trabalhar e servir. Por que trabalhar? Joana de Ângeles diz que todo crescimento pessoal de natureza cultural, moral e espiritual deságua inevitavelmente no sentimento de gratidão, de oferta, da participação no conjunto, tornando-se o indivíduo útil e valioso. Por que servir? No livro Minutos de Sabedoria, Pastorino recomenda: para você subir na vida, 2 degraus existem de suma importância. São representados por 2 verbos, amar e servir. Jamais desanime nos valores da alma e procure, em toda circunstância, amar e servir a todos e a tudo, para ajudar ao máximo o progresso do planeta, que o recebe tão generosamente, auxiliando-lhe a evolução. E eu vou trazer um exemplo que é meu mesmo, tá? Quando eu cheguei na casa espírita, né, eu sempre ouvia dizer que o meu filho estava passando por aquilo tudo foi porque pessoas da minha família tinham largado a obrigação com a espiritualidade. Então, que tudo caiu em cima dele. Então, na verdade, eu tinha uma revolta muito grande. E quando eu fui no Cefac, que eu comecei a estudar, eu comecei a entender, eu comecei a perguntar muito. Né? Coitada da Jane, eu perguntava o tempo todo, ainda telefonava para perguntar mais. É porque eu precisava entender e tirar aquilo da minha cabeça. Eu precisava saber que o que estava acontecendo não era uma punição. Porque como é que eu não conseguia trabalhar aquilo e nem entender a situação que meu filho se encontrava. Então, os estudos na casa têm um valor muito grande, aquela troca é muito importante. Aquilo foi diluindo todos aqueles meus pensamentos negativos e foi dando lugar ao que realmente é verdadeiro. E até hoje eu continuo perguntando muito, por isso que eu saio pesquisando, eu procuro saber. Né? A minha fé cada vez aumenta mais. Mas por que ela vai aumentando cada vez mais? É porque eu estou entendendo. Tudo que acontece, tudo tem um porquê.
Então, eu passei a ter uma frase na minha vida que cada vez eu fortaleço mais. Não existe perda, não existe atraso, não existe erro na mente divina. Tudo acontece certo, na hora certa e da forma correta. Então, conforme eu estou aprendendo, eu estou entendendo, eu quero aprimorar mais essa minha frase, para poder fortalecer cada vez mais a fé. Obrigada. Muito bom. Só isso. Maravilha, Fátima. É falar para a gente aquilo que você sentiu, né? E o que você precisava. Quantos de nós encontramos no Cefac essa palavra? Amiga, acolhedora, que nos fez entender e nos dá a oportunidade, né? De aprender cada vez mais. Os estudos são para isso, é isso que você... E os encontros, né? É primordial, tem que participar dos estudos, sabe? Hoje estamos longe, mas ao mesmo tempo estamos perto. Mas quando a casa espírita voltar aos estudos, é muito importante a gente estar perto, estar trocando, estar perguntando. Sim. Porque faz a gente crescer, né? E despertar. Sim, é fundamental. Fundamental. Obrigada. E a gente, na troca, né, de experiências, de estudos, um indica para o outro um livro, passa para o outro uma leitura, uma oração. É uma troca maravilhosa quando a gente está no grupo de estudo. Muito obrigada, Fátima. Com certeza. Eu que agradeço. Não temos dúvida disso. Obrigada pelo seu lindo estudo. A gente, então, Fátima deixou um tempinho a mais, dá para a gente falar com tranquilidade, participar bastante. A gente vai para o grupo Ivone Pereira, que ficou com a Inês, o Zé e a Neidinha. Inês liberou o microfone aqui, bem-vinda. Boa noite, todo mundo. Parabéns, Fátima, pelo estudo. Bom, como a Fátima falou, eu acho que esse texto é bem claro também. Se a cada erro, a cada dificuldade, a cada aflição nossa, a gente perder o equilíbrio, se descontrolar, a gente já sabe, a gente abre as portas para a obsessão. E André Luiz deixa bem claro que se a gente não quer viver nessa situação, não quer esse desequilíbrio, nem isso, a terapêutica seria estudar, raciocinar, para se instruir, trabalhar e servir. Aí, quando eu li essa página, a primeira coisa que me lembrou foi esse estudo. Eu falei assim, poxa, nós somos, na verdade, testemunhas dessa terapêutica, porque a gente está em plena pandemia, eu não sei vocês, mas eu estava comentando com o pessoal, eu conheço pessoas muito desequilibradas nessa época por conta da pandemia, com muito medo, muito tudo, e eu sinto que esse estudo, essa reunião que a gente faz aqui todo dia, isso dá um fortalecimento para a gente muito grande de fé, de tudo, e de compreensão do momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente é exemplo exatamente dessa terapêutica que o André Luiz fala. Eu queria só te pedir para a Neidinha também ler um negocinho que ela leu lá da Joana de Ângeles, está aí, ela lê. Obrigada, Inês. Vamos lá, Neidinha. Boa noite a todos. A terapêutica Joana de Ângeles, ela fala assim, a chaga moral do espiritismo, a obsessão tem uma generalização muito mais ampla do que se pode imaginar. Confundida com a loucura nos seus diversos aspectos, tem desafiado os estudiosos do comportamento, da saúde, da religião e das ciências da mente. A obsessão pode influenciar maleficamente também a organização física, produzindo patologias complexas, danosas. O espiritismo, porém, por lidar com os fatores causais, analisa o problema e elucida, propondo corretos métodos para atender o que se encontram envolvidos. Arrastam-se desse modo por séculos de sofrimento, passando de vítima a gozo, e reciprocamente até o amor lhes acende a luz da esperança. O amor é, assim, o primeiro medicamento para a terapia antiobsessiva. Muito bom. O livro Plenitude, da Joana. Plenitude? Plenitude. Muito bom, Neidinha. Muito obrigada pela tua contribuição aí, mais uma vez, com esse comentário da Joana. Obrigada a Inês. E a gente passa, então, para o grupo Meimei. Ficou com Evaldo, Jorge, Leila
e Roberto, é isso? Quem vai falar? Sou eu, Adriana. Oi, bem-vinda, amiga. Assim, nós conversamos bastante, né? E lá está escrito lá, amai e instruí-vos, vigiai e orai. Então, nós temos que vigiar e orar, amar e nos instruirmos, porque quando você está em desequilíbrio, a obsessão é a sintonia, né? Se você está desequilibrado, você está com a mente aberta, mas você tem que ir estudando, se equilibrando, aí você vai e pedir amparo, né? Fazendo oração, que você vai ser amparada. Cada vez que quando você se sentir assim nesse desânimo, você tem que pedir ajuda. Aí você é amparado e trabalhar. Conforme você vai trabalhando no bem, a mente vai sendo ocupada, você já vai ficando estudar bastante, amar, orar e vigiar, que é para a gente poder caminhar. Muito bom. Foi isso que... Desculpa, é que tem os microfones que estão sendo liberados aqui. Obrigada, Leila, pelo teu comentário. E é isso mesmo, orar e vigiar o tempo todo. Muito obrigada, minha amiga. A gente passa para o grupo Emmanuel, ficou com o João, com o Mário, com a Regina e com a Sâmia. Boa noite. Estou atrasada. Oi, mãezinha, não tem problema, não. Seja bem-vinda. Vamos lá, grupo Emmanuel, João, Mário, Regina e Sâmia. Quem falará? Quem vai falar pelo grupo? Cortou sua voz. Minha conexão está caindo. Quem vai falar por esse grupo? Evaldo, você me ouve? Quem são as pessoas? Quem são as pessoas? Quem foram as pessoas que estavam no grupo Emmanuel? João, Mário, Regina e Sâmia. Então sou eu. Oi, eu que fiquei de falar. Bem-vindo, João. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Bom, mais ou menos resumir o que cada um comentou. Eu iniciei falando que esses textos, né, às vezes são repetitivos, né, porque a gente está sempre revisitando nossas falhas, nossos problemas, né, e nossos pontos fracos. Mas que isso é muito importante para a gente poder se conscientizando, né, e evitando aí cair nos pensamentos negativos e ter espaço para as obsessões, dar espaço para as obsessões. E que é fundamental realmente estudar, né, e se instruir e praticar, né? Foi isso que o Mário enfatizou também, falando que não adianta a gente ser especialista em evangelho, conhecer os livros do Pentateuco, ter tudo decoradinho ou bem estudado, os principais acontecimentos e parábolas, e não praticar, não ficar letra morta, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de que temos que praticar e temos que sair da teoria e colocar em prática. Isso é fundamental. E a Sâmia comentou também que, às vezes, as pessoas têm muita culpa, né? Carregam muitas culpas por seus atos, e muitas vezes elas com as outras pessoas são mais generosas do que com nós mesmos, né? Então, é preciso a gente ter muito cuidado para não se culpar demais. E foi o que a Regina falou também, né? Muita gente, a gente não se perdoa, né? É preciso mais auto-perdão, é preciso a gente ter mais condescendência com nós mesmos, né? Sermos mais caridosos conosco mesmo. Então, é essa mensagem, que a gente consiga praticar mais, ser mais caridoso, mais bondoso com nós mesmos, para a gente poder evitar esses desequilíbrios, evitar as obsessões. Acho que foi mais ou menos isso. Maravilha, João. Muito bom comentário. Obrigada, então, por falar pelo teu grupo, Emmanuel, né? A gente passa, então, para o Herculano Pires,
Ficou com Jaqueline, Natan, Sandra e Sônia. Bem-vindos. Quem falará? Adivinha? Bem-vinda, Jaque. Quem chega recente é que fala, né? Não, o grupo a gente conversou bastante sobre a questão da gente guardar os ressentimentos, né? Eu até frisei aqui a palavra culpa. A culpa ela acaba fazendo com que a gente guarde muitos ressentimentos e isso acaba dando brecha para coisas negativas entrando na nossa vida, né? E essa culpa faz com que a gente se auto-obsidie, né? É uma forma da gente também estar se auto-obsidiando. E a Joana fala que a tormentosa é a existência de quem se nutre de culpa, sustentando-a com a sua insegurança, porque a culpa nada mais é do que uma insegurança que a gente tem. Tudo quando lhe acontece de negativo, mesmo as ocorrências banais, é absorvido como sentimento necessário à reparação. Ela fala isso no livro Conflitos Existenciais, na página 78, né? E reconhecer-se, né? Quando a gente passa a se reconhecer, como foi falado no estudo principal, a gente tem dúvidas, a gente pergunta, porque se a gente não se autoconhecer, se a gente não conhecer aquilo que a gente precisa colocar em prática, a gente nunca vai saber o que é o certo a se praticar, o que a gente deve fazer. Na dúvida, sempre pergunte, a gente não faz isso na escola? Né? A gente não vai lá olhar o livro, perguntar ao professor? Na religião é a mesma coisa, a gente tem que sempre estar se alimentando das informações. Isso faz com que a gente se engrandeça espiritualmente. Aqui essa frase que eu achei bem interessante, que é: você realmente deseja livrar-se disso, deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento e de amparo. E justamente por todos os grupos aí falaram resumidamente. A gente precisa buscar amparo através do conhecimento. Eu boto que assim, o sofrimento, ninguém tem o destino do sofrimento, diz Joana. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, assim, Sartre falava que o inferno eram os outros, né? E não, às vezes o inferno quem faz somos nós mesmos. Na maioria das vezes, né? Se a gente está em paz, nada nos abala. Né? É verdade. É só a gente estar em paz. Obrigada, Jaque, pelo teu comentário, por falar pelo teu grupo. Nós vamos para o Bezerra de Menezes, ficou com Eliane, Jairo e Marlúcia. Quem vai falar? Bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Tudo Jairo bem? Adilson. Tudo bom? Nós te ouvimos bem. Hoje eu não falei porque a pessoa não está aqui, a gente tem que falar na presença dela. Parabéns, Dona Iris. Vamos lá. Eu resumi, né, o texto mesmo, resume-se as duas últimas frases, né, eu comentando com a Eliane e com a Marlúcia. Estudar e raciocinar a fim de se instruir, trabalhar e servir para merecer. Né? A gente está fazendo aquele cadinho aqui todo dia, a gente estudando um pouquinho do Evangelho, um pouquinho dos livros, né, dos médiuns, né? E isso aí está mostrando para a gente, como a Eliane comentou, né, de pouco tempo que ela voltou aqui, né, a estudar com a gente, ela falou que ela consegue enxergar a vida de uma outra forma. É a mesma visão que eu tenho, é a mesma visão que a Marluce tem também, né? Porque a gente, vamos dizer, né, como citei, a gente deixa de ter melindres, né? Que a gente é muito melindre. Por que isso está acontecendo comigo? Só acontece comigo. É aquele velho desenho lá de antigamente, né? Ó vida, ó céu, ó azar. A gente começa a entender que tem muita coisa que faz parte do nosso plano reencarnatório e tem coisas que nós provocamos por conta do nosso livre-arbítrio. Então, a gente se instruindo, a gente vai entender e aquele negócio, o merecimento, ele só é vindo depois que ele é adquirido. Então, se a gente estudar, a gente cadinho diário, a gente vai merecer algo melhor lá na frente, mas isso tem que ser uma coisa contínua. Legal, Jairo, muito bom. Conquista, né? A gente só conquista com luta, né? Com
nada é fácil. Se não tem uma luta, a gente não consegue vencer. A gente vencer tem que ter a luta. Então, que a gente conquiste, né, esses objetivos aí. A gente ficou com um tempinho. Algum amigo falador ou não falador gostaria de Fala aí, falar? Fala, Roberto. Olha aqui, ó. Eu sou falador, Rogério? Eu acho que eu sou falador, né? Apesar de eu ser inibido, né? Olha aqui, ó, nós estávamos conversando lá antes de começar o estudo, e uma coisa assim que eu tenho muito claro para mim, né? A gravidade da obsessão, né? Há uns anos atrás, eu li uma página do Dr. Bezerra de Menezes falando que a maior diferença entre o mundo de expiações e provas e o mundo em regeneração é a ausência da obsessão no mundo em regeneração. Na época, eu fiquei pensando sobre isso, né? E realmente hoje isso está bem claro para mim, porque a gente vê a ausência de obsessão. Primeiro, nós temos que ter criaturas todas, habitantes do mundo, não podem ter nenhuma intenção de se aproximar uns dos outros por motivos que não sejam motivos bons, que não sejam motivos de bondade. E realmente, se a pessoa, o espírito ainda não está imbuído dessa vontade de não fazer o mal, de fazer o bem, ele não vai sintonizar com o mundo de expiação. É um mundo de regeneração. Então, isso aqui é uma coisa bastante clara para mim, né? Então, um caso aqui bastante expressivo que eu vivenciei por essa questão de sintonia, né? Nós sabemos que a obsessão acontece por uma questão de sintonia e por uma questão também de dívida, né? Mas mesmo quando existe a dívida, se não houver a sintonia, a obsessão não se faz plenamente, ela pode se fazer de uma forma muito tênue, né? E até nós ajudamos o obsessor com o nosso exemplo. No Juliano Moreira, eu conheci uma psiquiatra que me contou que quando aquelas pessoas lá que estavam com um sentimento de perseguição o dia todo, tem duas velhas que querem me matar, tem um cara que está querendo me dar uma facada e tal. Quando ela criou uma horta comunitária, quando o pessoal estava trabalhando na horta, no calor, fazendo força, naquele momento parece que a pessoa se libertava daquela ligação obsessiva. Então, a gente vê a importância do trabalho, a importância do sentimento no bem. Ali não era feito de uma forma consciente, mas era uma coisa que nos dá para pensar. Eu já vivenciei outras experiências sobre isso. Eu vou parar aqui para a Jane poder conversar. Oi, Jane, você levantou a mãozinha? Tem 2 minutos. Entrou? Pronto, é bem rápido. Aí a gente vê todo um trabalho educativo da espiritualidade, né? Para ensinar a usar essas potências que a gente muitas vezes não utiliza em função de algumas opções que a gente faz. Aí a gente vai identificar que o trabalho é muito mais de educação do que tirar os pesos que a gente traz nas nossas costas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou lá tomar um passe para me livrar daqueles companheiros que me acompanham. E a gente vê que a nossa cota de responsabilidade é muito maior do que da espiritualidade de tirar as coisas ruins, né, que a gente diz, que carregam, que a gente está se sentindo carregado. Que a educação vai dando a gente a noção que esta carga, na grande maioria das vezes, é proveniente das nossas próprias escolhas. Só que se a gente não estudar, a gente terceiriza o processo. E aí fica cada vez mais desafiador, né, para a gente entender esse mecanismo de autoeducação e que essa autoeducação vai fazer que isso se transforme em algo salutar, não só para mim, do seu ponto de vista espiritual, mas sobre todo aquele grupo que está envolvido ao meu redor, material e espiritual. É muito mais nosso do que responsabilidade do outro. Muito bom. Bernardo, a gente está sem tempo. Você quer falar rapidinho? Rapidinho mesmo, é só para dizer que se tirar a obsessão de uma vez, a gente pode até desencarnar.
E quem quer entender bem esse tema, leia No Mundo Maior. Todos os tipos de obsessão estão relatados ali. É o 5º livro da série do André Luiz. Um beijo para todos. Legal, Fernando. Lembro de uma palestra também. Oi, Jane, fala. Já não dá mais para a gente correr para o centro espírita e pedir dirigente para tirar os espíritos que estão me atrasando. Já não cabe mais isso. Não cabe. Eu assisti uma palestra uma vez na Eurípides que o palestrante falou assim: tem muita gente que diz que quando eu entro na casa espírita, os obsessores ficam lá fora porque tem uma barreira energética que protege ele. Não é bem assim, não. Tem uns que entram para ser socorridos, tem uns que entram para ver qual é, tem uns que ficam lá fora te esperando para te pegar de volta. Entendeu? Então, não é tão simples assim. Você vai, toma um passe e sai, leve, tranquilo, como se nada fosse acontecer dali para frente. Não. Não é bem assim, não. Então, que a gente possa estudar um pouco mais sobre a obsessão para que a gente possa se proteger, não esperando que a casa, o dirigente, o passe, né, seja milagroso, porque isso não existe. Muito bom o estudo de hoje. Eu agradeço a todos que participaram. A Fátima, em especial, por ter preparado com tanto carinho, como a Regina falou, ela sempre prepara com muito carinho esse estudo. E eu vou pedir ao Zé Luiz para fazer a nossa prece final. Tá bom, Zé? Tá bom. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, a toda essa espiritualidade amiga que aqui conosco estiveram, sempre nos auxiliando, nos instruindo, nos amparando. E que possamos, Senhor, assimilarmos esses ensinamentos e pormos em prática em nossa caminhada evolutiva, auxiliando, ajudando, socorrendo, amparando quem esteja necessitado de auxílio e de socorro. Graças a Deus, gratidão, gratidão, gratidão. Muito bom. Obrigada, Zé. Obrigada a todos mais uma vez. Hoje, por conta de tantos afazeres durante o dia, o aniversário da minha mãe, eu não tive tempo de procurar uma música exatamente sobre o tema, né, do estudo de hoje, mas quando falta o tempo e a gente pensa, eu lembro lá da casa da Vila Sapê, quando a gente é convidada a falar. Aí como é que é o nome dele? Esqueci agora. Maria da Angelina fala sobre Jesus. Fala sobre Jesus. Então, eu trouxe uma música sobre Jesus. O Vicente. O Vicente. Então, fala sobre Jesus, a gente vai ouvir uma música e quando eu penso em Jesus, então eu acho que tem a ver com a terapêutica, sim, a desobsessão e com os nossos estudos de hoje. Deixa eu só colocar aqui. Crescendo
sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 rirarira, paparirá, 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 rirarira. É uma terapêutica, né? Pensar em Jesus, ouvir músicas como essa, numa voz tão bonita como a dessa menina, Luana Almeida. Um beijo no coração de todos vocês, em especial no coração da minha mãe, que está aniversariando hoje. Beijo, Fátima, obrigada pelo teu estudo, a todos os amigos. Eu que agradeço. Um beijo em cada um. Até Um amanhã, beijo, uma boa gente. noite para cada um. Um beijo, dona Iris. Dona Iris, meus parabéns, muita felicidade. Tchau, gente. Beijo. Parabéns. Saúde. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Alva, Até amanhã, se Deus Boa quiser. noite.